Boa noite. Graça e paz em Cristo Jesus. Quantos estão felizes com o Senhor nessa noite? Você já deu boa noite para quem está perto de você? Já cumprimentou essa pessoa? Pergunte para ela, trouxe o glória ou deixou em casa? Pergunta para ela, vai dar glória agora ou vai esperar o culto acabar? Não, faz o seguinte, olha para ela e diga assim, se você não der glória, a minha prova vai passar para você. Quem trouxe a Bíblia nessa noite? Quantos trouxeram a Bíblia? Abra sua Bíblia, por favor. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 25. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 25. Vamos ler do verso 1 ao 13. E quem encontrar, fica de pé comigo, por favor. Então o reino dos céus será semelhante às 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do esposo. 5 delas eram prudentes, 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. Tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque a nossa lâmpada se apaga. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes a os que vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo. E as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondeu e disse: em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis nem o dia, nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Mão sobre a sua cabeça, feche seus olhos, diga comigo: Deus, nessa noite, eu lhe faço um pedido. Abra o meu conhecimento, me dá sabedoria para entender a tua palavra. Neutraliza toda inquietação, todo bloqueio, dor de cabeça, sai agora, fraqueza, cansaço, mal-estar, dor no corpo, nas mãos, nos pés, nos ossos, nas articulações, saiam agora, setas malignas, principados, potestades, demônios, saiam agora. Diga: Deus, eu preciso ouvir sua voz. Fala comigo, porque só saio daqui depois de te ouvir. Amém. Ainda de pé, por favor, coloca a sua Bíblia sobre o seu assento. Olhe para alguém que está perto de você. Vê se ele parece primo, vê se não é irmão. Se for primo, até o final vai se converter e vai virar irmão. Com muito carinho, pegue na mão dele e aperte até ele falar aleluia. Pega mais baixinho, mais baixinho. Segure na mão dele e diga assim: nessa noite, Deus tem uma palavra para o seu coração.
tem alimento para a sua alma. Diga, porém, eu nunca vi ninguém comer de boca fechada. Quem sentar primeiro recebe vitória, vai. Nós estamos diante de um dos textos mais difícil de ser interpretado dos evangelhos, principalmente o evangelho de Mateus, porque ele está incluído dentro de um contexto onde Jesus vai iniciar o sermão profético e vai falar sobre os princípios de dores. Apesar de muito ser pregado sobre esse texto, na maioria das vezes há uma interpretação errada, devido à falta de profundidade, de conhecimento do que esse texto quer expor, quando Jesus faz uma comparação sobre o reino de Deus. Não é um texto fácil de ser interpretado, porque Jesus está fazendo aqui uma comparação de sinais que vão anteceder a sua volta. Ele começa em Mateus capítulo 24, falando sobre os últimos tempos, explicando algumas coisas que vão acontecer com a terra, e ele continua esse processo do sermão profético, ainda comparando o arrebatamento com o esposo e juntamente com a esposa e as 10 virgens que fazem parte desse processo da cerimônia do casamento. Não é fácil de ser interpretado porque eu preciso ter o conhecimento básico do aspecto cultural que Jesus está narrando para nós no capítulo 25. Jesus está fazendo uma comparação, e nessa comparação a linguagem é de um casamento judaico. Você sabe muito bem que o livro de Mateus, ele foi escrito por judeus. Então a instrução cultural judaica no livro de Mateus, ela é muito mais profunda do que nos outros evangelhos. Por isso que para interpretar os evangelhos de Jesus, é bom você ter essa informação básica que eu vou passar para você. O livro de Mateus foi escrito para os judeus, o livro de Marcos foi escrito para os romanos, o livro de Lucas foi escrito para os gregos, e o livro de João foi escrito para a humanidade. Cada evangelho possui uma linguagem específica. O livro de Mateus, a linguagem ela é específica para judeus. Então, o teor cultural desse livro é muito mais profundo na linguagem judaica do que nos outros livros. O livro de Lucas, por exemplo, foi escrito para os gregos. Então, para evangelizar os gregos, Lucas apresenta um Cristo que ao mesmo tempo é homem e ao mesmo tempo é Deus. Lucas explora tanto a humanidade de Jesus, como também a divindade de Cristo. Porque para o grego, o poder e a divindade está ligado a esses aspectos de homem e Deus. Se você estudar um pouco a história da Grécia, os deuses da Grécia, você vai ver Afrodite, Hércules, Zeus. Como é que eram os seus deuses? Metade homem, metade Deus. Relacionamento de Deus com os homens. Então, o grego ele tem essa percepção de divinizar o homem. Para que Lucas evangelizasse os gregos,
ele apresenta um Cristo que ao mesmo tempo é 100% homem, também é 100% Deus. Você vai ver também a linguagem do Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Lucas, uma linguagem maior de milagres, de cura. É mais detalhado o nível de cura e de milagre no Evangelho de Lucas. Por quê? Porque Lucas era médico, então ele ficava extremamente impactado com a forma como as pessoas eram tocadas e também tinha sabedoria para expressar o processo de enfermidade de cada pessoa. A profundidade que ele fala sobre milagres e curas é muito maior do que nos outros livros. O Evangelho segundo escreveu Marcos, você vai perceber que Marcos, ele vai apresentar um Cristo que é servo, que veio para servir, porque isso é uma das principais características que o romano consegue absorver e também se identificar. Por isso que para o romano o boi é como se fosse o centro de expressão de poder, de autoridade, porque representa força. Quem estudou teologia sabe que os 4 evangelhos, cada um representa uma face. O Evangelho de Mateus representa o leão, o Evangelho de Marcos representa o boi, o Evangelho de Lucas representa a águia, o Evangelho de João representa o homem. O boi tem a ver com a linguagem do romano, que gosta de exaltar a força, que venera a força e que também venera o ato de servir. Então a linguagem que Marcos usa é um Cristo que ao mesmo tempo que é servo, é poderoso, é forte, tem autoridade. Esses livros são chamados como sinóticos na teologia, Mateus, Marcos e Lucas, devido terem muita coerência na sua expressividade e cada um com uma linguagem específica. O Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, foi escrito para a humanidade. Então, é um dos evangelhos mais simples de se entender, porque a visão de João é trazer um evangelho que alcance todos. Não é uma linguagem específica como Mateus, Marcos e Lucas. Foi escrito para todos. O evangelho de Mateus, ele já foi escrito para os judeus. Então, o aspecto cultural judaico nesse livro, ele é muito mais profundo do que nos outros livros. Partindo desse princípio de conhecimento, você vai entender que o casamento que Jesus expressa no capítulo 25 não é um casamento de origem normal para a nossa cultura, é um casamento de origem judaica. Exemplo, o casamento brasileiro geralmente é o noivo que espera a noiva. O casamento judaico é o contrário, é a noiva que espera o noivo. Quando a Bíblia fala sobre o arrebatamento, nós estamos conectados nessa linguagem. Cristo é o esposo, a igreja é a noiva. Nós estamos aguardando o esposo. Aguardamos o esposo porque essa percepção de entendimento está conectada ao casamento judaico. Da mesma forma que um judeu, a noiva aguarda o esposo. Então, as características aqui, elas estão conectadas a esse universo cultural dos judeus. Essas 10 virgens, por exemplo, que carregam consigo lâmpadas. Por que a necessidade de ter lâmpadas? Porque ficavam esperando o esposo aparecer e era necessário iluminar o caminho para que o esposo viesse e se encontrasse com a noiva. Se a lâmpada se apagasse,
o esposo não conseguiria ver o rosto da esposa e não conseguiria encontrar o caminho para a esposa. Diferente do tempo que nós vivemos, essa época aqui não tinha facilidade de energia elétrica. Tudo era movido a óleo. Você percebe que para a lâmpada permanecer acesa, ela tem que ter azeite. Jesus diz que o reino de Deus será semelhante a essas 10 virgens que possuem lâmpadas e que saem ao encontro do esposo. E ele divide essas 10 virgens em 2 categorias. Primeira, 5 são loucas. Segunda, 5 são prudentes. Ele define as loucas, aquelas que carregam a lâmpada acesa, mas não tem a reserva de azeite. Ele define as prudentes, aquelas que têm a lâmpada acesa, mas possuem uma reserva de azeite. Por que é importante ter reserva de azeite? Porque no processo da espera, a lâmpada pode se apagar. E o que faz a lâmpada permanecer acesa é o azeite. Sem o azeite, a lâmpada se apaga. Então, as prudentes são aquelas que carregam azeite reserva. As loucas são aquelas que não possuem reservas de azeite. Jesus disse que, tardando o esposo, ou a narrativa informa que, tardando o esposo, todas dormem, quem é prudente e quem é louca. Elas dormem porque o esposo tarda em chegar, de modo que quando vai dar meia-noite, alguém vai gritar e dizer: aí vem o esposo. Todas elas acordam, decidem acender a sua lâmpada para iluminar o caminho e ter o encontro com o esposo. As prudentes que tinham azeite na reserva conseguem acender as lâmpadas. As loucas que não tinham reservas de azeite não conseguem acender as suas lâmpadas. Desesperadas, elas pedem azeite emprestado, mas as prudentes afirmam que não poderiam emprestar, porque poderia faltar também para elas. E a ideia era sair para comprar o azeite, para acender a lâmpada e ir ao encontro do esposo. As loucas fazem isso, saem para comprar o azeite, para tentar acender a lâmpada, e nesse processo o esposo chega, encontra as prudentes com a lâmpada acesa, leva as prudentes para a cerimônia, até que o texto diz que fechou-se a porta. Quando a porta se fecha, as loucas voltam com a lâmpada acesa, batem na porta: Senhor, Senhor, deixe-nos entrar. Porém o esposo responde de uma forma dura, porém verdadeira para a nossa consciência. Ele diz: em verdade vos digo que não vos conheço. Esse não vos conhecer está ligado ao fato também das próprias lâmpadas estarem apagadas, e quando o esposo apareceu, elas não estavam preparadas para esse encontro. Ele termina dizendo: vigiai, pois, porque não sabeis nem um dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. O versículo 13, ele é a conclusão de todo o raciocínio que Jesus está tratando na comparação. O ápice do texto aqui não é falar das virgens. O ápice do texto aqui não é falar sobre esse processo que está acontecendo do casamento. O ápice do texto aqui é falar sobre preparação. Por isso que o versículo 13 conclui dizendo: vigiai, pois,
porque não sabeis nem o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Então, como eu não sei quando vai acontecer o arrebatamento, como eu não sei quando o esposo volta para buscar a noiva, eu preciso estar preparado para esse dia chegar. O centro do texto aqui é falar sobre preparação. Vigiar, estar preparado, porque nós não sabemos nem o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Isso que eu acabei de falar para você é um pequeno resumo do texto que está inserido no contexto do capítulo de número 25, a partir do verso 1 em diante, e existem algumas aplicações que são pertinentes para essa noite. Quantos querem ouvir, digam glória a Deus. A primeira está aqui, quando o texto afirma que as 10 eram virgens. Jesus diz que o reino de Deus será semelhante a 10 virgens. Olha as características que Jesus coloca. Elas são virgens. Virgindade fala de pureza. Virgindade fala daquilo que não se toca. Virgindade fala daquilo que não se contamina. Isso tem tudo a ver com uma das principais características que Deus revelou ao homem no Antigo Testamento, que é um Deus santo. Um Deus que se relaciona através de santidade. Hebreus, a Bíblia diz que sem santidade ninguém verá a Deus. Jesus disse: seja santo assim como eu sou santo. Desde o Antigo Testamento, Deus sempre exigiu um padrão de santidade. Os sacrifícios, os sacerdotes, o tipo de túnica, o tipo de pedra na roupa do sacerdote, o tipo de voto, o tipo de oferta, a maneira como era entregue a oferta. O animal não podia ter pata quebrada, o animal não podia ter ferida no corpo, porque tudo isso reflete a um Deus que tem um caráter santo, que gosta daquilo que é puro, aquilo que não é sujo, aquilo que não se corrompe. A palavra santo no hebraico vem de uma expressão chamada kadosh, que significa separado. Se você mudar o radical de kadosh para kadesh, ele traz para nós um significado chamado aquilo que não se mistura. Então Deus não se mistura. Deus é santo, é separado. Ele não se corrompe. Por isso que Tiago diz que todo aquele que é amigo do mundo se constitui inimigo de Deus. Porque ele não se mistura, ele é puro, ele não se contamina. Então, esse Deus aqui, ele exige da igreja uma vida santa. Esse encontro só vai acontecer se eu viver uma vida de santidade. E o que pode me afastar desse propósito e fazer a minha lâmpada apagar é deixar com que o pecado manche a minha essência. Agora, ao contrário daquilo que se pensa, santo não é você deixar de errar. Santo não é você deixar de pecar. Porque mesmo você não querendo errar, você vai continuar errando. Mesmo você não querendo pecar, você vai continuar pecando. Nós pecamos conscientemente e inconscientemente. Paulo diz que o bem que eu quero fazer eu não faço. O mal que eu não quero fazer eu estou sempre fazendo. Porque essa carne aqui, ela é corruptível, ela é destrutível, ela é fraca. Você lembra o que Jesus falou para os seus discípulos antes de chegar ao Getsêmani? Jesus falou: vigiai e orai, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ou seja, a natureza dessa carne é ser fraca. A natureza dela é me levar para longe de Deus. Por isso que Paulo diz que quando Jesus voltar para buscar a igreja, aquilo que é corruptível vai ser revestido pela incorruptibilidade,
aquilo que é mortal pela imortalidade, porque essa carne, ela é corruptível, ela é fraca. Então, o pior não é nós pecarmos, errarmos. O pior para Deus é nós pecarmos e não se arrepender. E o pior para Deus é nós errarmos e não desejarmos passar por uma mudança. A palavra pecado vem de uma expressão no original, dentro da etimologia, que significa errar o alvo. Ou seja, eu tenho um alvo que é Cristo, não conseguindo acertá-lo, eu acabo caindo, eu acabo errando, eu acabo falhando. Por isso que etimologicamente pecado significa errar o alvo. Eu não acerto porque quero errar. Eu acerto o pecado porque em algum momento eu me desvio do propósito. Por isso que no original é errar o alvo. A iniquidade, ela é a evolução do pecado. Ela é a prática do pecado sem arrependimento. Ela é a queda sem um desejo de mudança. A iniquidade é a cauterização da mente. É quando você erra e não se arrepende. É quando você peca e não quer mudança. É quando você falha e não deseja passar por uma transformação. Portanto, o que vai condenar uma geração inteira para o inferno não são literalmente os pecados, mas a prática deles. Eu vou repetir isso. O que vai condenar uma geração inteira para o inferno não são literalmente seus pecados, mas a prática deles. Porque errar, todos nós erramos. Por isso que se manifestou o Filho de Deus para desfazer as obras do diabo. Para que serve o sangue de Jesus? Para me purificar de todo pecado. Qual é o propósito do sangue? Remissão. Qual é o propósito do sangue? Perdão. Qual é o propósito do sangue? A razão de nós não sermos consumidos. Porque mesmo não querendo errarmos, nós vamos pecar. Então, a diferença é que santo não é aquele que deixa de pecar. Santo é aquele que sempre se limpa. Eu vou falar isso de novo. Santo não é aquele que deixa de pecar. Santo é aquele que sempre se limpa. Porque aquele que confessa e abandona a sua transgressão, esse alcança misericórdia. Porque para isso Jesus veio na cruz. Para me dar o direito de salvação e se manifestar sobre a minha vida como um advogado. Filhinhos, não pequeis, mas se pecar, tem um advogado. Esse advogado é o nosso Cristo. A meta da igreja é viver uma vida de santificação. Colossenses capítulo 3, versículo 1 em diante. Aqueles que ressuscitaram com Cristo, eles possuem a sua mente no céu. Anda na terra com a mente no céu. Então, eu não me santifico para ser salvo. Porque se eu disser que eu me santifico para ser salvo, eu vou estar anulando a graça. E a Bíblia diz que a salvação é dom gratuito de Deus. Eu não me santifico para ser salvo, mas por eu ser salvo, eu me santifico. Se eu sou salvo em Cristo Jesus, eu vivo uma vida em santificação. O processo do pecado me afasta de Deus. Não é Deus que se afasta de mim, são os vossos pecados que fazem separação. Os meus pecados me separam de Deus. Então Jesus compara o reino de Deus com uma característica de 10 mulheres virgens, santas, puras. E ele coloca 2 grupos nessas mulheres que vão se encontrar com o esposo. Primeiro, o grupo é de loucas. Segundo, o grupo é de prudentes. 5 loucas, 5 prudentes. Ele define as prudentes
aquelas que têm azeite na sua reserva. Ele define as loucas, aquelas que não possuem azeite na reserva. Ou seja, um grupo está preparado e o outro grupo despreparado. Jesus diz que nesse processo de 10 virgens, as 10 são virgens. Só que mesmo sendo virgens, 5 estão prontas e 5 despreparadas. E o problema é que quem vive apenas com o azeite do momento, uma hora a lâmpada se apaga. Quem vive apenas com aquilo que tem agora, uma hora a crise aparece, uma hora o problema aparece, uma hora a lâmpada se apaga. E eu não consigo estar preparado para o encontro do esposo. Olha o que Paulo diz: se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Ou seja, se eu não ando com uma vida em vigilância, com uma vida preparada para a guerra, a trombeta toca e eu entro numa guerra despreparado. Se eu carrego apenas o momento pode me prejudicar, porque eu preciso ter azeite na reserva. Isso mostra para nós no texto. Quando o dia mau chega para as 10 virgens, porque chega tanto para quem é louca, como também para quem é prudente, todas dormem. Só que o dia mau revelou quem tinha azeite na reserva. O processo faz isso. Os dias maus revelam como está a nossa reserva. As crises revelam como está a nossa reserva. As dificuldades revelam como está a nossa reserva. Os problemas revelam como está a nossa maturidade em Cristo. São as dificuldades que mostram se nós realmente estamos bem, se estamos preparados. Quem carrega apenas a lâmpada acesa sem reserva de azeite, quando o vento sopra, ele não tem estrutura, porque a crise revela como está a sua reserva. As dificuldades mostram como está a sua vida cristã. Às vezes você fala que está bem, que está pronto, que está preparado, mas na primeira crise que foge do seu controle, você sai da igreja, perde a fé. São pessoas que não estavam preparadas para a circunstância. O dia mau revela como está a nossa reserva. Segundo, a gente percebe que não adianta só ter a lâmpada, nós temos que ter o azeite. Não adianta você ter a ferramenta sem o azeite, ter o instrumento sem o azeite, falar bonito na igreja sem o azeite, pregar bem sem azeite, tocar bem sem azeite, cantar bem sem azeite, dar aula sem azeite, trabalhar sem azeite. Porque o que faz diferença não é você saber acender a lâmpada, mas é você ter azeite na sua reserva. É preciso ter azeite. Aí o texto diz que tardando o esposo. Você percebe aqui que a percepção aqui de tarde não é do esposo, é das virgens. Porque não é que o esposo está demorando chegar, é porque ainda não é o seu tempo. Então não é que demora, é que ainda não é o seu tempo. Não é que ele está demorando fazer, é porque ainda não é o seu tempo. Não é porque ele não quer fazer, é porque ainda não é seu tempo. Não é porque ele não tem vontade de fazer, vontade ele tem, mas ainda não é tempo. Não é que ele está demorando fazer aquilo que tanto você anseia acontecer, é que ainda não é o seu tempo. Então o texto me ensina que eu preciso me submeter ao tempo do esposo. Eu preciso tanto me submeter que eu preciso estar em preparação. Isso aqui já confronta os teus conceitos, porque não é do jeito que você quer, não é no dia que você quer, não é da forma que você quer,
não é da maneira que você quer, mas é do jeito que o esposo determinou. Eu preciso entender que o tempo é dele. Ele tem um dia, ele tem uma hora, ele tem um período que as coisas vão começar a acontecer. Não é que está tarde, não é que ele está demorando, é porque eu preciso entender que é o tempo dele. Não é no meu tempo, é no tempo dele. E quanto mais eu insisto para ele apressar, mais você sofre. Porque você precisa se submeter à vontade dele. Entender que o tempo dele é melhor que o meu. Romanos disse que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Então tudo que ele faz é melhor do que os meus planos. Os pensamentos dele são mais altos. A vontade dele é melhor que a minha. Quando eu passo a ter esse nível de confiança, eu me submeto ao esposo. Então ele não tarda, é porque ainda não é o seu tempo. Nesse processo de todas acharem que ele está tardando, ou seja, que o esposo está demorando, o texto diz que todas dormiram. Grita comigo, diga: todas dormiram. Não, desse jeito tem gente acordada. 1, 2, 3, vai. Então perceba uma verdade: tanto quem é prudente dorme, como também quem é louca dorme. Tanto quem está preparada dorme, como também quem está despreparada dorme. Quem ora, dorme. Quem deixa de orar, dorme também. Quem lê Bíblia, dorme. Quem não lê Bíblia, dorme também. Quem canta muito na igreja, adora ao Senhor todos os dias, dorme. Mas quem canta pouco, dorme também. Então o texto mostra para nós que o problema não é dormir. Porque tanto quem está preparada como quem está despreparada se cansa. O cansaço faz parte do processo. Você pode ter um tempo muito bom de cristão, mas uma hora você também vai cansar. Você pode hoje estar orando todo dia, subindo um monte, lendo a Bíblia, sendo constante, mas uma hora o cansaço vai bater. Todos nós estamos sujeitos a cansaços. Não há uma pessoa que não canse nessa terra. Ainda que você esteja preparado, buscando ao Senhor, orando, em algum momento você vai passar por um desnível espiritual. Então o problema não é você cansar, porque o cansaço atinge tanto quem é forte, como também quem é fraco. O cansaço atinge quem está preparado, como também quem está despreparado. Então a verdade que o texto quer trazer é: o cansaço vem para todas, porém, só vai subir para estar com o esposo aquela que tem reserva de azeite. Porque todas cansam, mas só sobrevive quem tem reserva. Catuca alguém perto de você e diga: o problema não é cansar. Diga: mas é cansar sem reserva. O problema não é você dormir, o problema é dormir sem reserva. O problema não é perder o foco, o problema é perder o foco sem reserva. O problema não é você perder a vontade de orar, o problema é você perder a vontade de orar e não ter reserva. O problema não é você desanimar, o problema é você desanimar e não ter reserva. O problema não é você cansar de liderar, uma hora você vai cansar de liderar, uma hora você vai cansar de pregar. O problema é você estar andando apenas com a lâmpada do momento e não ter estrutura de azeite lá atrás, porque tem gente que só está de pé hoje por causa da reserva que teve lá atrás orou, lá atrás jejuou, lá atrás leu Bíblia, lá atrás buscou. Todos podem cansar, mas só sobrevive quem tem reserva. Então o ponto é: eu posso cansar, mas não posso deixar de encher a reserva. Porque o cansaço vai vir, mas a questão é se eu vou estar com a reserva cheia.
Porque se eu tiver reserva cheia, no dia mau eu vou ter estrutura para acender a lâmpada. É isso que eu preciso. Então eu não tenho que vir para a igreja só por vir, eu não tenho que adorar só por adorar, eu não tenho que cantar só por cantar, eu não tenho que pregar só por pregar. Eu tenho que vir para cá e me encher de azeite, colocar azeite na reserva. Chega de gotinha, você vai tomar um banho de azeite nesse culto, para encher até o talo aqui nessa noite. Aí o texto diz que todas dormiram. O texto diz que todas dormiram. Mas à meia-noite alguém vai gritar: aí vem o esposo. Aí eu te pergunto: todas dormiram, sim ou não? Sim. Vou perguntar de novo: todas dormiram, sim ou não? Sim. Então por que tem alguém gritando meia-noite clamando? Aleluia. Todas dormiram, sim ou não? Sim. Então por que tem alguém acordado meia-noite clamando? Todas dormem, mas nem todos estão dormindo. As virgens estão dormindo, mas tem alguém aqui no texto que está acordado meia-noite clamando. E é o clamor dessa pessoa aqui, que eu não sei quem ela é, mas ela é importantíssimo para esse texto. Seja homem ou mulher, é importantíssima para esse texto, porque se ela não está aqui, as virgens não seriam acordadas. Então nem todos dormiram. Tem gente que está acordado clamando. Catuca alguém perto de você e diga: tem gente acordado clamando. Diz: nem todos dormem, tem gente orando. Nem todos dormem, tem gente clamando. Nem todos dormem, tem gente buscando. Nem todos dormem, tem gente orando. Nem todos dormem, tem gente gritando. Nem todos dormem, tem gente lendo a Bíblia, se consagrando, jejuando. Tem gente que está na igreja falando: todo pastor é pecador, mentiroso, ladrão. Pecador todos nós somos, mas tem gente dizendo: todo pastor é ladrão. Não tem mais ninguém que presta nesse mundo, não tem mais ninguém que faz a diferença. Tem gente generalizando o pecado, tem gente dizendo: está todo mundo dormindo, a liderança dormiu, as mulheres dormiram, os homens dormiram, ninguém mais presta dentro da igreja. Cuidado desse pensamento de você achar que ninguém mais presta, porque tem alguém meia-noite acordado dizendo: Deus, acorda essa igreja, desperta esse povo. Alguém está acordado clamando. Para com essa síndrome de profeta Elias, de achar que só você é profeta, só você é crente. Eu sou o único justo na terra, eu sou o único homem na terra, eu sou o único bonzinho na terra. Todo mundo me trai, todo mundo me vende, todo mundo me rouba. Oh meu Deus, oh vida, oh céu, parece a hiena do desenho. Tudo se vitimiza. Muda a tua cara, meu filho. Elias também ficou com essa síndrome: Senhor, eu sou o único profeta. Todos eles se corromperam. Deus falou para Elias: Elias, ainda tem 7.000 que não se prostraram diante de Baal. Tem gente acordado clamando. E o texto diz que o clamor dessa pessoa fizeram as virgens se levantarem. Elas se levantaram por causa do clamor. Empresta a tua boca para Jesus e diga para duas pessoas: teu clamor vai acordar muita gente. Diz: teu clamor vai acordar muita gente. Teu clamor vai acordar quem está dormindo. Teu clamor vai acordar quem está de qualquer forma. Teu clamor vai acordar quem está de qualquer maneira. Teu clamor vai acordar quem está dormindo do teu lado. Tem um irmão que está do teu lado cansado, quebrado, sem força, fraco. Mas quando você clamar, o sangue de Jesus tem poder. Quem está dormindo vai acordar nessa casa. Teu clamor vai acordar teu pai, teu clamor vai acordar tua mãe, teu clamor vai acordar teu filho, teu clamor vai acordar teu tio, teu clamor vai acordar a liderança dessa igreja. Tem alguém que parou de orar, tem alguém que parou de vir para a igreja, tem alguém que não quer mais liderar, tem alguém que não quer mais louvar na igreja. Alguém está dizendo: eu vou entregar meu ministério. Jesus te trouxe aqui para te dizer: você estava dormindo até agora, a partir de hoje você vai acordar.
Deus. Balança alguém perto de você e diga: sentou do meu lado, vai ter que acordar. Diz: sentou do meu lado, vai ter que acordar. Está com sono, mas vai acordar. Está caído, mas vai acordar. Está dormindo, mas vai acordar. Está fraco, mas vai acordar. Está sem força, mas vai acordar. Ah, pastor, mas eu estou fraco, eu estou cansado, eu prefiro dormir em casa do que dormir na igreja. Não, pastor, eu prefiro dormir em casa. Eu trabalho muito, tem hora que eu fico desanimado, eu não consigo ler a Bíblia. Se for para dormir, eu prefiro dormir em casa. Não, dorme aqui mesmo. Vem cansado para cá mesmo. Vem para cá cheio de remela na cara, mas vem para cá. Pastor, mas eu tô pecador, eu caí com fulana, eu tô no pecado, eu prefiro estar lá fora. Não, meu filho, continua dormindo, mas fica aqui dentro, mesmo pecando, permanece. Eu não estou dizendo que você tem que continuar no pecado, eu estou dizendo: fica aqui dentro, ainda que você esteja dormindo, porque alguém está no microfone gritando, dizendo: o esposo está chegando e você vai acordar. Se você estiver lá fora, você não acorda. Se você estiver lá fora, não desperta. Se você estiver só pecando lá fora, você não passa por um despertamento. Lá fora você não acorda. Lá fora você não é confrontado. Lá fora você não vai ter mudança. Lá fora você não vai ter libertação. Lá fora o diabo vai te afundar no pecado. Lá fora o diabo vai te afundar na maconha. Lá fora o diabo vai te afundar na prostituição. Lá fora o diabo vai te afundar na cocaína. Eu sei que você está cansado, mas está aqui dentro. Está fraco, mas está aqui dentro. Está pecando, mas está aqui dentro. Continua aí, não sai não, porque todo culto alguém grita: ele está vindo. Todo culto alguém grita: é hora de acordar. E uma hora você vai levantar dentro dessa casa. Balança alguém perto de você e diga: do jeito que tu entrou, tu não vai sair daqui hoje. Diz: tu não vai sair daqui hoje. Tu pode ter entrado de joelho, mas vai sair de pé. Pode ter entrado caído, mas vai sair de pé. Pode ter entrado pecando, mas vai sair restaurado pelo sangue de Jesus. Tu pode ter entrado sem força, mas o sangue de Cristo te purifica de todo pecado. Para com essa bobeira que o apóstolo Paulo sentiu também. Ah, pastor, mas eu estou tão fraco, eu nem consigo ir para a igreja. Paulo disse assim: Senhor, o bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero fazer eu estou sempre fazendo. Sabe o que Deus falou para Paulo? Paulo, deixa de bobeira, rapaz. Por quê? Porque a minha graça te basta. O meu poder, escute, o meu poder, escute, o meu poder, ouça, o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Não é quando você está forte, é quando você está fraco que ele desce para te encher. Quem está entendendo, dá um grito de glória nessa casa. Então, está dormindo, mas fica. Está cansado? Fica. Está sem força? Fica. Por quê? Porque uma hora você vai acordar. É melhor dormir aqui dentro do que dormir lá fora. Porque lá fora não tem esperança de você despertar. Mas aqui dentro, a palavra que é pregada para você faz até defunto ressuscitar. Elas dormem. Alguém grita: aí vem o esposo. E é interessante que o texto diz que foi à meia. Enquanto tem gente dormindo, tem gente acordado clamando. Aí todas despertam. As loucas olham para a lâmpada, percebem que estão apagadas, não conseguem acender, porque não tem azeite. Aí elas pedem para as prudentes um pouco do azeite para acender as lâmpadas. Mas as prudentes não emprestam o azeite, porque elas afirmam que se nós emprestarmos, vai faltar para nós, então nós não podemos emprestar o azeite. Jesus está comparando o reino de Deus com essa história. Isso mostra para nós duas coisas. Primeiro, a salvação é individual. Não vai ter como pegar azeite emprestado dos outros. Não vai ter como subir na sombra dos outros. Ah, porque se você subir, eu seguro na tua perna. Segura nada, tu fica. Não, porque você é meu líder, eu vou agarrar nas tuas tranças. Tu fica, ele sobe.
texto está mostrando que a salvação é individual. Então eu tenho a responsabilidade de permanecer com a minha lâmpada acesa. Teu pastor pode orar por você, teu líder pode orar por você, a igreja pode orar por você, mas eles não podem te salvar. A única forma de você permanecer com a sua salvação é você não deixando a lâmpada apagar. Então para com esse negócio que ninguém vai na tua casa orar pelo teu filho, orar pelo teu marido, ninguém faz campanha na minha família. Se ninguém vai lá orar, coloca você a mão na tua casa e ora. Não transfira para os outros o que é responsabilidade sua. Aí você fica o tempo todo se vitimizando. Eu desviei da igreja porque ninguém foi me visitar. Mentira, você desviou da igreja porque o teu propósito era fraco. Eita, Jesus, entalou glória, né? Você desviou da igreja porque você tinha um propósito fraco. Porque se a tua vida estivesse em Cristo, não tem capeta do inferno que vai te tirar do altar. Jesus falou para Pedro: Pedro, o sermão está duro, quer ir embora também? Vai. Aí Pedro falou: Jesus, para onde eu irei? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Porque ninguém vai me visitar na minha casa. A distância de alguém sair daqui para visitar você na tua casa é a mesma distância de você sair de casa para vir para a igreja. Pergunta para esse irmão: vai dar glória ou vai fazer cara feia? Pergunta. Segundo, o texto mostra para nós que a responsabilidade de preservar o azeite é minha. Não adianta só você receber o azeite nessa noite, você tem que preservar. Não adianta só você ouvir a palavra nessa noite, você tem que preservar. Não adianta só você ouvir a voz de Deus nessa noite, você tem que preservar. Pode vir o melhor pregador do Brasil nesse altar, se você não preserva o que você recebeu, a lâmpada se apaga. Tem gente que recebe azeite numa conferência como essa e fica deixando as coisas lá fora roubar teu azeite. Aí você perde o azeite por causa de conversas. A lâmpada se apaga por causa de fofoca. A lâmpada se apaga porque você começa a ouvir coisas que Deus não se agrada. A lâmpada se apaga porque você começa a ver coisas que Deus não se agrada. A lâmpada se apaga porque você começa a fazer coisas que Deus não se agrada. A lâmpada se apaga porque você vai perdendo a essência, mas você tem que preservar o azeite. A responsabilidade é sua, é você que tem que guardar, é você que tem que preservar, é você que tem que se guardar em Deus, é você que tem que dizer: eu prefiro andar com Deus, eu prefiro caminhar com Deus, eu não vou dar espaço para o mundo, porque importante é a presença de Deus sobre a minha vida. Elas percebem que a lâmpada se apaga, até que o texto diz que elas saem e vão comprar o azeite para se encontrar com o esposo. E nesse processo de sair para comprar o azeite, o esposo volta. Não vai dar tempo de dar voltinha. Aleluia. Não vai dar tempo de dar voltinha. Cuidado você achar que vai dar tempo de dar uma voltinha no mundo e você perder o encontro com o esposo. Esse momento que você vai se entregar às coisas lá fora, você pode se perder. Esse momento que você decidiu cair com a menina, você pode se perder. Esse momento que você decidiu viver esse tempo de pecado, você pode se perder. Esse momento que você diz: é só um momento, é só um pouquinho, não, ninguém vai ver, ninguém. Esse momento pode te levar para longe do propósito. Não vai dar tempo de dar volta, porque nesse processo de dar uma voltinha, o esposo vem. Eu preciso estar pronto, eu preciso estar preparado. Aí o texto diz que fechou-se a porta. Grita comigo, diga: fechou-se a porta. Sabe o que o texto diz? Que depois que a porta se fecha, elas não conseguem mais entrar. Isso mostra para nós que Deus deu oportunidade para todos, quem está pronto ou quem está despreparado. Ele é justo, a oportunidade vem para todos.
Mas quando a porta fecha, não tem como mais entrar. Isso significa que Ele está te dando uma oportunidade. Porque tem gente que está preparada, mas está aqui nessa noite. E tem gente que está despreparada e também está aqui nessa noite. Então a mesma oportunidade para quem já está pronto é também para quem não está. Então quem está pronto, continua pronto, seja constante. Agora quem está despreparado, firma os teus pés na presença de Deus, porque você está tendo uma oportunidade no céu. E você não pode deixar com que as coisas que estão lá fora venham roubar o teu azeite. Pega na mão de alguém que está perto de você, balança ele, aperta ele, dá um tapa, chuta, faz alguma coisa. Diga para ele assim: se prepara. Diga: se está pronto, continua pronto. Está despreparado? Então se prepara. Enche a reserva. Ninguém vai ficar para trás. Eu e a minha casa subiremos para a glória. Quem acredita faz barulho de glória a Deus dentro dessa casa. Só dá glória quem está preparado. Quem não está preparado pode dar glória para se preparar. Só aplaude quem está preparado. Quem não está preparado pode aplaudir, que o azeite também te prepara. Se for para aplaudir, tem que aplaudir com vontade, irmão. Você não está aplaudindo quem é pregador nem pastor de igreja. Você está aplaudindo quem merece a glória. Enquanto a igreja bate palma, tem cadeia sendo quebrada. Enquanto a igreja bate palma, tem barreira sendo arrebentada. Enquanto a igreja bate palma, Deus está enchendo a tua reserva. Enquanto a igreja bate palma, o inferno está perdendo a batalha. Enquanto a igreja bate palma, quem estava fora vai entrar. Quem estava fraco, Deus levanta. Quem está caído, Deus fortalece. Quem estava quebrado vai ficar inteiro. A porta ainda está aberta. Acorda porque ainda é tempo de cura. Acorda porque ainda dá tempo de se salvar. Acorda porque ainda dá tempo de estar com Cristo. Acorda porque ainda dá tempo de passar pela porta. Acorda porque tem salvação para tua casa. Acorda porque esse pecado quer te levar à queda. Acorda porque esse pecado quer destruir você. Acorda porque esse tempinho no mundo vai te tirar da presença. Acorda porque esse tempinho nas coisas lá fora vai destruir a tua essência. Acorda porque é tempo de avivamento. O teu clamor vai levantar quem está dormindo. O teu clamor vai levantar quem está parado. Tem alguém na tua casa que parou de orar. Tem alguém na tua casa que parou de buscar. Tem alguém na tua casa que está 10 anos desviado. Mas através do grito de um clamor, Jesus vai acordar a gente que está dormindo lá. Levanta a mão que eu estou sentindo um negócio sozinho, mas estou sentindo. Levanta as duas, quem tem juízo. Se eu sou profeta para essa noite, esse final de semana ainda, você vai viver o maior despertamento espiritual da tua família. Mas só recebe essa profecia quem faz aquele barulho que o diabo não gosta. Vai, 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 vai. Dá glória quem tem glória. Quem tem glória manda glória. Dá glória quem recebe. Quem recebe manda glória. Dá glória quem tem. Quem tem manda glória. Dá glória quem pega. Quem pega dá glória. Quem está acordado faz barulho. Quem está dormindo vai acordar. Quem está acordado glorifica. Quem está dormindo vai despertar. Quem está acordado solta o grito. Quem está dormindo vai acordar. Tem glória a Deus nesse altar. Tem glória a Deus aqui em cima. Aqui desse lado tem glória. Aqui nesse canto tem glória. Aqui nesse meio tem glória. Aí atrás tem glória. Eu vim do Rio de Janeiro profetizar para Porto Velho. Ainda que a tua família esteja dormindo no sono da indolência, o Deus que está aqui vai acordar elas. Pelo amor de Deus, diga para 4 pessoas: cada glória que tu dá é um crente que Deus acorda. Diz: cada glória que tu dá é um crente que Deus acorda. Vai acordar hoje. Vai acordar
acordar hoje. Eu vou repetir, vai acordar agora. Vou falar de novo, vai acordar. Vou falar mais uma vez, vai acordar. Vai acordar. Esse negócio, você passa 4 horas na internet, 5 horas em Facebook, 8 horas em Instagram. Você vai acordar hoje. Esse negócio que tu passa 3 horas fazendo a coisa do mundo, não. A partir de hoje, deu meia-noite, você vai clamar. Pega na mão de alguém que está perto de você, aperta a mão dele até ele falar, aleluia. Diga para ele assim, é hoje. Não, desse jeito é nunca. Diga, é hoje que você vai acordar. Quem estava dormindo vai despertar. Diga, Satanás não vai destruir a tua família. A última palavra é do Senhor Jesus. E operando Deus, grita, operando Deus, quem impedirá? Quem pega da glória, quem da glória pega. Quem pega da glória, quem da glória recebe. Quem recebe da glória quem tem. Quem tem mão da glória quem pega. A última palavra não é do WhatsApp. A última palavra não é do Facebook. A última palavra não é do Instagram. A última palavra não é do mundo. A última palavra não é do pecado. A última palavra não é do sistema. A última palavra não é do inferno. A última palavra não é de principado. A última palavra não é de capeta. A última palavra não é de Exu. A última palavra não é de Orixá. A última palavra não é de Pombagira. Quem manda na tua vida não é Zé Pilintra. A tua vida não é de tranca-rua. Quem manda na tua vida não é Preto Velho. Quem manda na tua vida não é Maria Padilha. Quem manda na tua vida não é facção. Quem manda na tua vida não é espírito maligno. A tua vida não é de feitiçaria. Quem manda na tua vida não é pornografia. Quem manda na tua vida não é prostituição. A tua vida não é de Dagon. A tua vida não é de Mamon. A tua vida não é da Babilônia. A tua vida não é de Filisteu. Quem manda na tua vida não é Cananeu, Ferizeu, Jebuseu, Saduceu, seja lá qual for eu. Quem manda na tua vida é o leão da tribo de Judá. 30 segundos dando glória, quem consegue? 30 segundos, vai! 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, abre a boca, 15, 14, 13, 12, 11, quem pega? 10, 9, 8, 7, acorda, 6, acorda, 5, acorda, 4, acorda, 3, acorda, 2, acorda, 1, acorda. Quem está recebendo, dá um glória do tamanho da vitória. Vocês estavam escondendo esse glória, gente? Oxi. Quem está recebendo, dá um glória do tamanho da vitória. Diga para alguém, tu vai acordar hoje, diz. Senta. É só para você acordar. Termina aqui a mensagem. Vocês são tão espontâneos, gente. Termina dizendo uma coisa. Look my eyes. Olha nos meus. Pay attention. Preste a. Aqui, ó. Se nada que eu falei você pegou, só pega esse final. Só o final. Isso aqui é sensacional. Sensacional. Isso aqui é sensacional. A porta fecha. As loucas saem para comprar azeite. Voltam com a lâmpada acesa. Quando chegam diante da porta, a porta estava fechada. Senhor, Senhor, abre-nos. Aí olha o que ele disse. Em verdade vos digo, eu não vos conheço. Preste atenção num detalhe aqui. Se você observar, antes da porta fechar, a narrativa chama ele como esposo. Vamos lá, para você aprender. A narrativa chama ele como chega de ensaio. A narrativa chama ele como
Depois que a porta fecha, ele é chamado de Senhor. Isso, igreja bíblica é outra coisa. Antes da porta fechar, a narrativa chama ele de ex. Depois que a porta fecha, a narrativa chama ele de Senhor. Então você percebe que antes da porta fechar, havia um elo de intimidade, porque era chamado de esposo. Depois que a porta fecha, esse relacionamento termina. Porque o texto diz que ele é chamado de Senhor. Porque quem sai para dar voltinha, perde a intimidade. Não, você fingiu que ouviu isso, eu vou repetir. Quem sai para dar voltinha, perde a intimidade. Cuidado. Você querer sair para dar uma voltinha, porque nesse processo você vai perder a intimidade. Você vai ter dificuldade para se levantar. E alguns nunca conseguirão mais se levantar. Eu conheço gente que orava, lia a Bíblia, se consagrava, revelava nos dons, era profeta e tinha tanta coisa, e depois que saiu para dar uma voltinha, nunca mais conseguiu se levantar. Alguém conhece gente assim? Então é melhor cansado aqui dentro, fraco aqui dentro, sem força aqui dentro, quebrado aqui dentro, dormindo aqui dentro, desanimado aqui dentro. Não sai para dar volta não, porque a palavra que sai daqui, ela tem poder de despertar você. Não perde a intimidade, porque o pecado vai tirar a tua intimidade. É um momento que você decide sair para dar a voltinha, o noivo volta e você perde o relacionamento. Tanto tempo você lutou para ter esse relacionamento, tanto tempo você lutou para se consagrar, tanto tempo você lutou para buscar, tanto tempo você lutou para ter isso que tem hoje. Em um momento da voltinha você perde. Mas Jesus me trouxe aqui para dizer para alguém: você não vai dar voltinha no mundo, você vai permanecer esperando o esposo. Eu quero que você dê um tapinha na mão de 4 pessoas. Mas calma, espera, calma. Se você for doido igual eu e o pastor Gênesis, você vai bater na mão de 5. Mas se você for maluco igual eu e os pastores que estão aqui, você vai bater na mão de 7. Vai olhar nos olhos dele e vai dizer: é tempo de acordar. Diz: é tempo de acordar. É tempo de acordar. Quem estava dormindo vai acordar. Quem estava caído vai ficar de pé. Quem estava fraco vai se levantar. Quem estava sem esperança vai ser fortalecido. Quem estava quebrado vai sair inteiro. Quem estava dormindo vai acordar hoje. Ou tu acorda nessa casa, ou então o mundo vai acabar te derrubando. Então levanta, acorda, desperta, e só quem recebe dá um pulo da cadeira e dá glória a Deus. Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos, acontecerá. Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos. Você pode levantar a tua mão para cima e cantar bem forte: mas a igreja, mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos. A gente só está ensaiando para cantar lá em cima, mas aqui é só um ensaio. Lá em cima vai ser o nosso culto. Lá em cima nós estaremos para sempre com Ele, entronizando o seu santo nome. Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos, acontecer. Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos, acontecer. Levante a mão pra cima e
Levante as mãos. Só a igreja maneira. Mas a igreja. Isso. Tá lindo, vai. Mas a igreja, só quem vai subir canta. Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos. Acontecerá quando estiver frente ao mar e não puder atravessar. Chame esse homem com fé, só ele abriga o mar. Não tenha medo, irmão, se atrás vem Faraó, Deus vai te atravessar e você vai entoar. Levanta a mão pra cima, sua igreja, sua igreja. E se passares, do outro lado cantou, quando estiver frente ao mar e não puder atravessar. Chame esse homem com fé, só ele abriga o mar. Não tenha medo, irmão, se atrás vem Faraó, Deus vai te atravessar e você vai entoar. Sua igreja, vai! E se passares, Jeová, Deus de vida e de vitória. Jeová, Deus de paz, Deus de glória. Jeová, vai mudar a tua história. Levante a mão pra cima quem crê e canta de toda a sua alma. Quando Deus quer fazer, faz a nuvem descer, faz a água subir. Ele sempre resolve sem ter reunião. Pega o homem sem Deus e derrama a unção, porque o teu braço é capaz de parar o trovão. Esse é o Deus dos deuses. Quando Deus quer fazer, ninguém pode parar. Quando manda mensagem, faz profeta entregar. Faz a nuvem descer, faz a água subir. E se ele soprar, faz inferno explodir. Ele sempre resolve sem ter reunião. Pega o homem sem Deus e derrama a unção, porque o teu braço é capaz de parar o trovão. Levante a tua mão no quarto andar e grita comigo, diga: Deus, eu recebo a sua palavra e saio daqui cheio da tua presença. Quem estava dormindo vai acordar
Diga: Satanás, você perdeu na minha vida, na minha casa, na minha família.